personagem, essa ou aquela figura. Não é o caso do Maduro. Nossa avaliação é que a Revolução Bolivariana precisa de tempo, precisa sobreviver, não pode ser derrotada. Esse processo que vem sendo construído há muitos séculos, desde Bolívar, Miranda, Ezequiel Zamora, Simão Rodrigues, Sucre, tantos outros libertadores anticolonialistas lá no início do século XIX, depois que passaram por um processo de luta nos anos 60 e 70, com as Forças Armadas de Libertação Nacional, as FAUN na Venezuela, uma guerrilha muito importante, uma organização política, né, revolucionária, liderada pelo Douglas Bravo, depois perdeu o rumo, né, no final perdeu o rumo e foi para jogar água no moinho da direita, mas que teve uma importância histórica, né? Era chamada nos anos 70 do Fidel Castro da Venezuela. Então a Venezuela tem uma experiência, tem setores da esquerda venezuelana que estão aí há 30, 40 anos construindo isso, que deu certo, né? Tentaram em 92 uma rebelião cívico-militar, Chávez e outros foram presos, 2 anos de cadeia, uma derrota militar, mas uma vitória política. Ganharam as eleições em 98, montaram um partido, né, o Movimento Quinta República, depois foram unindo as várias forças e coletivos, inclusive o grupo do Maduro, que era a Liga Socialista, né, que era uma organização marxista, leninista, maoísta, que se juntou, aí eles juntaram vários grupos e coletivos de esquerda, criaram o Partido Socialista Unido da Venezuela. Nem todo mundo da esquerda foi para o PSUV. PSUV é um partido cheio de tendências também, para todos os gostos, né, tem lá dentro do PSUV. E tem outros partidos como a Unidade Popular Venezuelana, o Movimento Revolucionário Tupamaros, tem a Corrente Revolucionária Bolívar Zamora. Então, para nós do MST, é importante a gente estabelecer contato e vínculo com as organizações venezuelanas e tentar compreender quais são as principais bandeiras e reivindicações que o próprio povo agredido pelo imperialismo está tendo nesse momento. É um processo que tem divergências? Tem divergências entre eles sobre como conduzir aquele processo, tem divergência entre nós, mas nós achamos que a gente precisa fazer com que eles tenham tempo para se desenvolver, tempo para amadurecer, tempo para corrigir os possíveis erros e falhas que qualquer organização tem. Nós, eu e a Gabriela, tivemos lá agora em dezembro, ficamos 12 dias na Venezuela, é a 5ª vez que eu vou para a Venezuela, tenho estudado um pouco esse tema da organização popular, principalmente os conselhos comunais, as comunas, essa organização do poder popular, que é algo que não chega para nós aqui. Tem um poder popular em construção na Venezuela que é real, não é só conversinha. Tem poder popular sendo construído diariamente. E desde 2005, com a construção da Milícia Nacional Bolivariana, você tem uma experiência de povo em armas que é inédita na história da América Latina. Porque lá não se consolidou um processo revolucionário, como foi em Cuba. Não teve uma revolução na Venezuela. Né? A economia venezuelana ainda é capitalista. Você tem iniciativas de controle operário, ou de tentativa de controle operário, controle popular, controle camponês, mas são iniciativas que estão em disputa. E aí vai e vem, com o Chávez parecia que ia avançar, o Chávez morreu, deu uma recuada. Tinha um ministro lá da economia que era um marxista, o Gino Germani, tinha um plano de estatização que o Chávez tinha elaborado, ele estava implementando, o Maduro entrou, aí o Brasil orientou a Dilma, o Zé Dirceu entrou na parada, o Lula falou, não bate de frente com o mercado, aí neoliberalismo aqui na economia, deixa os bancos livres, aí o Maduro viu que isso deu merda, né? Os conselhos dos brasileiros aqui deu merda, aí voltou, está estatizando, reestatizando, aí voltou, foi para o povo. Então, acho que a gente tem que fazer isso, fortalecer, né, esse processo que está lá, fazendo com que o povo venezuelano e suas legítimas organizações sejam os protagonistas do que vai acontecer lá. Então, acho que a gente tem que ficar em sintonia com o que está acontecendo lá, né? Estabelecer vínculos, ouvir pessoas de lá, fazer esse trabalho de formação política, como algumas sugeriram, né? Debater o caráter, debater o que está acontecendo lá, especialmente esses temas, né? da defesa, né? Nós do MST, para terminar, sugerimos no Brasil inteiro a construção de comitês populares em defesa da Venezuela. Até porque a gente acha que esse nome, em defesa da Venezuela, ele é importante para a gente debater o direito à legítima defesa da classe trabalhadora e dos povos oprimidos, de se organizar das mais diferentes formas possíveis para defender os seus interesses, o seu território, os seus recursos naturais.
e os seus processos de luta e de mobilização e suas revoluções. Então a classe trabalhadora tem o direito de defender. Nós temos que defender a Venezuela. Não é só prestar uma solidariedade e tal, porque se cair a Venezuela, fica muito mais fácil e eles ficam muito mais animados para vir para cima de todo mundo, né? Como já estão vindo. Eu ouvi ontem vi uma matéria ontem que o Trump está recuperando o debate de exigir do Brasil o direito de transformar Natal numa base militar estadunidense de Fernando de Noronha. Então acho que nós temos que debater com o povo é isso, soberania nacional. Nós estamos sob ameaça, sob ataque, né? Daqui a pouco vai dizer que o Brasil não está administrando direito à Amazônia, vem aí então a Amazônia. Então acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. E por último mesmo, bem rápido, acho que a gente precisaria incorporar, se for possível, se não tiver consenso no comitê, não precisamos discutir hoje, mas queria colocar para debate, acho que nós temos que pressionar o governo brasileiro em algumas questões. Nesses 12 dias que estivemos na Venezuela, nós somos enquadrados por lideranças comunitárias, populares e sindicais por conta de 2 temas lá. Cobraram da gente o seguinte: o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. E várias organizações de lá nos pediram para pressionar o governo brasileiro para convidar a Venezuela para entrar nos BRICS, como uma forma de dar um sinal de proteção e tal, sem alimentar ilusão. Acho que nós que estamos aqui não alimentamos ilusões com os BRICS, mas eu acho que do ponto de vista simbólico, se a gente conseguisse criar contradições dentro do governo brasileiro para dizer, não, tem que ter a Venezuela nos BRICS, ainda mais agora, nesse momento que a Venezuela está sob ataque, integração dos povos, tem que ter a Venezuela nos BRICS. Então essa é uma coisa que a gente queria debater, e nós do MST vamos debater no Brasil inteiro. E outra, que é a última mesmo, é do tema do envolvimento dos soldados brasileiros na operação de agressão à Venezuela. Todo mundo aqui sabe que o governo Bolsonaro colocou militares brasileiros para trabalhar no Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, com sede na Flórida. Certo? Um dos oficiais que estava lá foi agora em agosto promovido a general do Exército Brasileiro, que é a patente maior do Exército Brasileiro. Nós sabemos que temos mais ou menos 10 oficiais do Exército Brasileiro que estão lá. E o Comando Sul participou da operação contra a Venezuela. Certo? Então, o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, com sede na Flórida. O Bolsonaro colocou 10 oficiais lá e o Lula entrou e não tirou. Então, acho que nós temos que interromper, pedir para o governo Lula o seguinte, os comitês, interromper todo e qualquer tipo de convênio, cursos de formação, operações e exercícios conjuntos com os Estados Unidos. E ruptura e retirada imediata de todo e qualquer soldado brasileiro. E que a gente converse com nossos parlamentares aí, para que eles façam um levantamento para identificar quem são, qual é o nome, qual é a patente, de onde são esses militares do Exército Brasileiro que estão lá no Comando Sul. Eu acho que essa é uma bandeira que nós, nos movimentos aqui no Brasil, podemos fazer e vai ajudar de verdade o povo venezuelano, né? Denunciar essa presença do nosso Exército numa operação de agressão como essa. Isso é gravíssimo. E não é a primeira vez, né? É uma coisa na prática, é uma coisa na prática, né? Não é ficar... Marcelo. Boa tarde, pessoal.